Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Nesta oração da noite, eu quero decretar na minha, na sua vida, que Deus está cuidando de nós. Esta noite, eu quero orar esta oração contra toda inveja, todos os alevantes do inimigo que tem se levantado contra a sua vida, contra a nossa vida. Então eu creio sim que todo mal ele vai cair por terra. Não fica impune aqueles que se põem, se levantam contra a sua vida, seu ministério. Então, amados irmãos, que Deus abençoe. Aqui quem fala convosco é o vosso irmão em Cristo Jesus, o missionário Dário, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, voltado à oração. A oração da noite é a oração de gratidão a Deus. Para quem começa o dia orando, certamente ele vai terminar a noite agradecendo a Deus. Então, nesse momento de gratidão, de oração, de graça dos altos céus, do Espírito Santo de Deus, nós iremos orar. Antes de eu orar, eu tenho uma palavra aqui para vocês. Que Deus me abençoar. No Salmo de número 1, a Bíblia diz, verso 1, diz assim, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então eu creio que é um prazer meditar na palavra de Deus, que Deus nos dê força todo santo dia para a gente orar, ler a Bíblia, refletir na palavra de Deus. Então eu creio que você que está aqui conosco se sinta abençoado, abençoada por Deus. Já dizia o missionário, o nosso saudoso missionário Davi Miranda, em suas orações, o homem que orava de dia, orava de noite, pelas madrugadas, e contemplamos o agir na vida daquelas pessoas também que oravam junto com o missionário Davi Miranda, assim como outros grandes homens de Deus, como o Kenzo Atsushi, o missionário que pregava, que levava o evangelho, que confrontava os grandes ali da África e ganhava aquelas almas para o reino de Deus. É muito gratificante a gente poder falar desses homens de Deus que repartiram por Senhor, que viveram anos e anos orando, dedicando uma vida completamente a Deus em oração. É muito gratificante. Então eu creio que Deus, ele é o bom pagador, o bom recompensador para aquelas pessoas que buscam, faz a vontade do Pai Celestial. E que Deus venha nos abençoar. Meus amados irmãos, eu falei aqui para vocês sobre a nossa oração aqui da noite. Eu sei que o nosso canal ele não tem um alcance muito grande de visualizações, de pessoas que comentam, mas eu quero dizer aqui para vocês e profetizar que Deus, ele vai fazer com que esse canal voe alto, cresça, alcance muitas almas, muitas pessoas através do poder da oração. Você crê que Deus ele tem esse todo o poder de levar as minhas orações, as orações de vocês, os pedidos de orações do nosso canal de oração, de alcançar um número muito grande de pessoas, não por questão de visualização, mas sim de nós anunciar pessoas que necessitam de ouvir uma oração da noite, oração da manhã, e pessoas que estão nos hospitais, estão agora nos ouvindo na casa dos idosos, nos presídios, delegacia, né, onde a palavra de Deus ela tem que chegar. Então, o ID do Senhor, o ID dos discípulos de Deus é sempre levar as boas novas de salvação para todos aqueles que necessitam. Não é a questão de nós falarmos sobre religião no nosso canal, mas falamos sobre o alcance de muitas pessoas que precisam ouvir a verdade. E qual é a verdade, missionário Dário? A verdade é Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que não podemos nada contra a verdade, somente a verdade. Então Jesus falou lá em João 14, verso número 6, diz assim,
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é as palavras de Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho da salvação para aquelas pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, querem ouvir a verdade genuína do Evangelho de Deus, de paz e de graça também, para aquelas pessoas que estão agora nos escutando através desta oração, a oração da noite. Que Deus venha abençoar as orações do nosso canal pela manhã, as orações sempre da manhã. Começamos o nosso dia orando e certamente terminaremos o nosso dia agradecendo a Deus. Amém? Como diz o Salmo de número 91, verso 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente da angústia. Então é Jesus é o nosso socorro. Se nós clamarmos na nossa angústia, na nossa aflição, tá bom, ovelhas queridas? Que Deus venha abençoar. Mas isso aqui que eu estou falando aqui para vocês, não é questão de nós ter número de pessoas no nosso canal. A questão é nós ter pessoas recebendo todos os dias, pelo menos uma oração por dia, uma oração por noite, pessoas que venham no nosso canal, não simplesmente para ver o vídeo passar, não. Pessoas que vêm e ficam no nosso canal, porque tem a presença de Jesus, tem a presença do Espírito Santo, do Pai Todo-Poderoso, e de você receber uma oração e sentir o renovo. Eu senti que Deus é na vida do missionário. Eu senti que Deus é na vida do missionário através da oração, através da palavra da verdade. É o compromisso com o Pai Celestial, com Deus, para levar uma oração às pessoas oprimidas, os cativos, aqueles que estão agora enjaulados, estão agora acorrentados, porque se saltar, o inimigo é furioso e possui essas pessoas, estão possuídas ou possessas pelo maligno. E Deus, a Bíblia diz que Deus ele veio, o Filho do Homem veio para desfazer as obras do inimigo das vossas almas. Então o inimigo das vossas almas, o plano dele é destruir a humanidade, que é semelhança do Deus vivo poderoso. Como a Bíblia diz, então Deus fez o homem à sua imagem, semelhança de Deus, Deus fez o homem e a mulher. Então eu creio que a Bíblia diz que Jesus, eu irei ao Pai e não deixarei vocês órfãos, mas eu enviarei o Consolador e ele estará convosco até a consumação dos séculos. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está conosco, com toda a humanidade, nos ajudando, nos dando força, segurando a nossa mão, aonde tem pessoas agora que estão oprimidas, com depressão, crise de ansiedade, que precisa ouvir uma oração. Então esta oração que nós oramos é aquela oração que os discípulos chegaram para o mestre e disse: mestre, nos ensina a orar, nós não sabemos como convém orar, mas nos ensina. Aí Jesus deixou um modelo de oração para os discípulos, que é a oração do Pai Nosso. Quando Jesus começa: então vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim também como nós perdoamos aqueles que têm te ofendido, nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas porque tu é o reino, é o poder, a glória para todos sempre. Amém. Então, a partir daquele momento que Jesus deixou esse modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, para os discípulos dele orar e chegar diante do Pai Todo-Poderoso, é como Jesus subiu ao monte para orar e levou consigo Pedro e João. E Jesus orando, diz que Jesus orava, que escorria lágrima de sangue. E Jesus se levantou da oração e disse: vocês não podeis orar um pouquinho comigo? E viu os discípulos dormindo. E Jesus retornou a orar porque estava chegando a sua hora.
A sua hora estava perto, Jesus estava sentindo aflição. Então, quando as pessoas estão aflitas, estão passando necessidade, elas devem orar. Foi assim que Jesus fez. Ele viu que ele era 100% homem, mas 100% Deus, divino, celestial. Mas mesmo assim ele precisou fazer aquilo que nós precisamos também, é se prostrar, é reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que nós somos falhos, nós somos criatura de Deus, e a partir de que nós confessamos o nome dele, se tornamos filhos de Deus Altíssimo Celestial. É isso que eu digo para você. A oração, ela move montanhas. Por isso que Jesus falou na parábola do juiz iníquo e daquela viúva que importunava aquele juiz para que julgasse a sua causa. E ela importunou até que aquele juiz não resistiu mais e disse: mulher, eu vou julgar a tua causa. Por isso que Jesus vai escrever, e contou-lhe também uma parábola lá em Lucas 18, primeiro, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer da oração. É um dever que a humanidade, o ser humano, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos de Deus tinha, era um dever de orar e nunca desfalecer da oração. Sabe por quê? Não está subindo, as tuas orações não estão chegando. Continue orando, continue importunando o Deus celestial, continue se humilhando, continue pedindo misericórdia, continue exaltando a Deus celestial para a tua vida. Sabe por quê? Porque uma hora Deus vai atentar para ti dos altos céus e vai dizer: minha filha amada, enquanto eu me comprazo, irei enviar os seus anjos, meus anjos, com a sua bênção, a bandeja de Deus na mão, para aquelas pessoas que estão orando, persistindo, chorando, se humilhando na presença de Deus. E eu creio que Deus, ele é misericordioso para fazer tudo isso na nossa vida. Amém? Então eu digo isso para você. Faça parte do nosso canal. O intuito do nosso canal, Missionário Dário Oficial, é de alcançarmos almas, de alcançarmos vidas. É de cada compartilhamento que você compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de redes sociais. Deus te abençoe. Nós não queremos aparecer, mas que o nome de Deus apareça. É assim que João Batista falou, não? Eu quero que ele cresça e eu me desapareça. Ou seja, que Deus seja exaltado sobre as nações. Aí o salmista vai dizer que Deus, cuja Deus é o Senhor. Cuja nação Deus é o Senhor. Então a nossa nação brasileira, Deus é o Senhor da nossa nação. Deus é o Senhor de todas as nações do mundo, da terra. Porque Deus tem o poder de parar o sol, de abrir o mar vermelho para você passar, de parar o sol para lhe dar sua bênção. Olha só que coisa magnífica é o que Deus faz na vida daqueles que o temem e o livra de todo mal. Amém? Em nome de Jesus. Então, sinta-se abençoado com essa palavra. Ovelhas queridas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus ela seja manifestada de uma forma grandiosa na nossa vida, tá bom? Então, insistimos em fazer oração, em orar. Uma hora as orações elas vai fluir no reino espiritual. É uma barreira. Nós precisamos quebrar essa barreira espiritual, perfurar essa barreira onde tem anjos e demônios brigando de dia e de noite para que você não seja abençoado por Deus Todo-Poderoso. Mas a partir do momento que tu chora, que tu clama, que tu ora, essas orações elas sobem como foguete espiritual até o trono celestial. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Você crê também que quando você ora, geme, chora, se humilha, derrama lágrima, as tuas orações sobem ao trono celestial de Deus. É como um incensário. O incensário a qual o sacerdote estava no tabernáculo de Deus, levando, balançando o incensário, a fumaça subia como um cheiro suave às narinas do Deus Todo-Poderoso, representando as orações dos santos. Oh, glória a Deus aqui na terra, aleluia.
Esse é poderoso, amém? Que Deus abençoe. Coisa tremenda é o que Deus faz, é o que Deus está fazendo por mim, por você, amém? Então fica o recado de Deus para vocês, ovelhas queridas, a cada um que tem colocado seus pedidos de orações, que tem se inscrevido no nosso canal, fazer parte da nossa família. Que Deus abençoe, tá bom? Vamos continuar assim orando. Vamos continuar que uma hora Deus vai enviar os nossos vídeos de orações para muitos países, muitos lugares do mundo. E vamos alcançar um número muito grande de pessoas recebendo milagre, testemunho de Deus, cura, libertação, explosão de milagre, uma explosão de maravilhas, aonde as pessoas contemplam o agir, o derramar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Iremos sim orar nesse momento de oração. Feche os seus olhos. Se ligue com o trono de Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, diante da Tua presença, Senhor, a qual nós apresentamos a cada um dos pedidos de orações, no nosso quarto de oração, na sala de orações, os clamor, as súplicas, que o Senhor atende a cada pedido, que o Senhor receba a cada esplendor de orações derramada sobre a terra, sobre a nossa nação do Brasil. O Senhor abençoe o nosso ministério, esse grande ministério, pequeno diante do homem, mas grande diante de Ti, ó Pai, que traz a sede, o desejo de buscar, de anelar, de ver o potencial do Espírito Santo sendo derramado. E eu creio, Senhor, que o Senhor há de abençoar a nossa vida, o nosso ministério, nossos canais de orações, os programas de rádios, onde levamos a Tua palavra, Senhor, derrama a Tua Shekinah. Em nome do Senhor Jesus Cristo, os ministérios celestiais, as revelações dos altos céus, seja distribuída sobre a nossa vida, para que o Senhor abençoe grandiosamente a nossa vida, Senhor, debaixo da graça e do poder que há no nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, amém? Que Deus abençoe. Mais uma vez, ovelhas queridas, não se esqueça, curte, comenta, compartilhe esse vídeo, tá bom? Que Deus sinta abençoado por Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, nessa oração da noite de quinta-feira. Que Deus abençoe. E eu já disse para vocês hoje que Jesus te ama. Jesus te ama, ovelha querida. Não se esqueça, Jesus te ama e te ama e te ama, tá bom? Fique na paz. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.